Hoje nós vamos iniciar mais uma série de exposições aqui na nossa igreja. Você que nos visita, nós temos costume de fazermos séries de exposições ou em livros bíblicos completos, inteiros, ou de algum tema específico, e nós vamos então fazendo a exposições em cima de um tema. Nós vimos agora em janeiro, face a face com Jesus, meditamos em alguns textos do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos iniciar uma nova série chamada de Pecados Aceitáveis. Para você, que talvez tenha entendido errado, porque essa semana eu fui falar com o irmão, ele falou, vai começar a série dos pecados que a igreja vai aceitar. Falei, não, tá vendo? Tá entre aspas ali, ó, aceitáveis, tem 2 aspas ali, tá bom? Essa série, ela tem um objetivo bem específico. Na nossa vida, na nossa cultura, nas nossas famílias, nós sempre lidamos com pecados que muitas vezes eles são aceitáveis. Pecados que a gente sabe que são pecados, mas que muitas vezes nós não mexemos nele. Deixamos eles escondidos. Como, por exemplo, o pecado da avareza. A gente sabe que é pecado, mas a gente troca o nome, a gente troca por ambição. A gente troca por desejo de prosperar. E aí ele se torna aceitável. Porque a gente só quer prosperar, não é avareza, não é cobiça. Alguns desses pecados, eles são intocáveis, no sentido de que nós não o tratamos. Muitos pecados a gente cai vez após vez, mas nós não queremos tratá-los. Nós às vezes sentimos vergonha, nós às vezes sentimos que não precisamos, que conseguimos sozinho, e aí a gente não trata, vai deixando. Outra maneira de se referir a esses pecados, poderia ser pecados cotidianos. São aqueles pecados que a gente comete tanto, que a nossa consciência nem mais acusa. Como a fofoca, por exemplo. Como mentiras, como a murmuração. Sabemos que é pecado, mas a gente continua fazendo. Já virou cotidiano. Então, veremos esses tipos de pecados aqui pelas próximas semanas, porque é justamente nesses pecados, que muitas vezes são cotidianos, intocáveis, entre aspas, aceitáveis, na nossa cultura, na nossa vida, que mora o perigo. Como disse C.S. Lewis, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Esse é o caminho mais rápido para o inferno. É gradual. Pequenos passos que vão endurecendo o nosso coração. E quando vemos, estamos perdidos. Hebreus 12:14 diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busquem a santificação, porque sem santificação, ninguém ouse achar que verá o Senhor. É isso que o autor de Hebreus nos diz. E por isso resolvemos trabalhar essa série. Resolvemos trabalhar essa série para nos ajudar. Não é uma série que seria muito popular por aí. As pessoas não gostam mais de ouvir sobre pecado. Mas nosso objetivo não é sermos populares. Nosso objetivo é sermos fiéis. E a Bíblia fala muito do pecado. Então nós também devemos falar. Porque é bem da verdade. Como disse certa vez um puritano, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto não entendermos a gravidade da nossa doença,
não nos alegraremos e experimentaremos a beleza da cura. Enquanto não entendermos a gravidade dos nossos pecados, das nossas transgressões, não daremos o devido valor e não experimentaremos a doçura da justificação, da santificação. Por isso, precisamos meditar nisso. E a nossa oração, então, é que eu e você possamos sair dessa série, sentindo ainda mais o amargo do pecado, mas muito mais o doce de Jesus Cristo, mas muito mais a preciosa verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro pecado que nós veremos hoje é o pecado do orgulho. Não poderia ser diferente. Segundo a tradição cristã, o orgulho é o solo aonde todos os outros pecados nascem. Como disse um autor, é o vício fundamental, o mal supremo, também chamado de o grande pecado. Porque é o orgulho que leva a todos os outros pecados. A Bíblia é muito dura contra o orgulho. Provérbios 16, 18 é um dos provérbios mais conhecidos da Escritura. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. 1 Pedro, capítulo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 11, 2 diz que quando vem a soberba, a desgraça não tarda. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda. E eu poderia citar inúmeros outros textos e ficaríamos aqui até amanhã. Porque se o pecado do orgulho, então, é o solo aonde nascem todos os outros pecados, a Bíblia tem muito para nos falar sobre o orgulho. E ela é muito dura, como nós vimos. E existe um motivo por trás disso. O motivo é que o orgulho, ele destrona o Senhor do nosso coração e coloca a nós mesmos. O que é o orgulho, senão um homem ou uma mulher dizendo assim: eu sei o que é melhor para mim, não o Senhor. Eu quero me satisfazer com os meus desejos, e eu não estou nem aí para aquilo que o Senhor diz. É isso que o orgulho faz. E por isso que dentre todos os pecados, ele é o mais perigoso e destrutivo. Por isso não tem como começarmos uma série assim, sem falarmos o pecado, porque todos os outros que veremos nos próximos domingos, têm raiz no orgulho. Mas o perigo do orgulho não está apenas no fato dele ser o solo onde outros pecados crescem. O orgulho também é perigosíssimo, porque ele é silencioso. Ele é como uma doença silenciosa, que cresce sem você perceber. Veja, nós confessamos nossos pecados de cobiça, às vezes. Pessoas pedem ajuda para lutar contra a imoralidade sexual. Pessoas pedem ajuda para lidar contra a ira. Pessoas pedem ajuda para lidar com diversos tipos de pecados. Mas quase ninguém chega e diz assim: pastor, me ajude a lidar porque eu sou muito orgulhoso. Me ajude. Eu sou orgulhoso, me ajude a lidar com o orgulho. Já parou para pensar nisso? Porque o orgulho, ele é silencioso. Ele cresce lá dentro. E além disso, há um terceiro motivo do porquê ele é perigoso. Ele é o solo onde os outros pecados crescem. Ele é silencioso, ele cresce por debaixo dos panos. E terceiro, ele está cada vez mais sendo aceitável em nossa cultura. Sempre existiram pessoas orgulhosas, mas nos séculos passados havia o sentimento de que o orgulho era algo ruim, era algo que deveria ser combatido. Para os judeus, o orgulho era pecado. Para os gregos, o orgulho era um vício e não uma virtude. Para os povos do Extremo Oriente, tinha o ditado de que a árvore alta atrai o vento. A pessoa que é muito orgulhosa, logo depois ela cai. Por todas as culturas antigas, o orgulho era visto como algo ruim, mas parece que não é esse mais o caso. Esses dias eu estava ouvindo uma música, que eu conheço ela desde criança, de uma banda chamada Roupa Nova.
E aí a música, ela chega uma parte que ela dizia assim, ó: levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão, eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Nossa, hein? Palmas. Mas não está apenas nas músicas mais antigas, não, está nas músicas das crianças. Você já viu Frozen em inglês? Já ouviu? Já viu a ideia do filme? A música em português tenta dar uma amenizada, mas na citação em inglês ela diz assim: deixe para lá, dou as costas e bato a porta, eu não me importo com o que eles vão dizer. Chegou a hora de ver o que sou capaz, sem certo nem errado, sem regras para mim, estou livre, ou seja, eu é quem vou decidir o que é certo ou errado. Eu é quem vou dizer o que é que eu vou fazer ou não. Está lá nos filmes das crianças. Mas tem para os jovens também, para os adolescentes. Tenho certeza, adolescente e jovem, que você conhece um cantor chamado Bruno Mars. E ele tinha uma música que ficou muito famosa, que se chamava Bilionário. E essa música dizia assim: eu quero ser muito um bilionário, comprar todas as coisas que eu nunca tive. Eu quero estar na capa da revista Forbes, sorrindo ao lado da Oprah e da rainha. Toda vez que fecho os meus olhos, eu vejo meu nome em luzes brilhantes. E o povo cantava por aí. Vai dizer, ele tem coragem de cantar, mas muitas vezes eu e você não temos, mas é o nosso desejo, não é? Vai dizer. Queremos ser vislumbrados. E isso está no gospel também. Tem uma música que diz assim, ó: vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Meu Deus. Aí termina, né? Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. É isso aí mesmo. É. Tem que colocar Jesus para tornar gospel, né? Um pouquinho. Esses são apenas alguns exemplos para mostrar que o orgulho não é mais visto como algo ruim. A gente troca o nome. A gente troca o modo de dizer, para que ele torne mais aceitável. Por isso, minha oração é que esse sermão possa ser usado pelo Senhor para abrir os nossos olhos. O orgulho é perigoso porque ele dá origem a outros pecados, é silencioso, e ele é aceitável em nosso meio. Deus me confrontou bastante com esse sermão, e eu espero que ele possa confrontar a todos nós também. E o texto que nós vamos aprender sobre o orgulho hoje, base da nossa exposição, está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então abra comigo em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26. E nós vamos fazer a leitura desse texto conforme nós formos caminhando na exposição, tá bom? É um texto relativamente grande, então nós vamos lendo conforme eu for caminhando aqui no sermão. Nós vamos ver a exposição desse texto e depois nós veremos algumas aplicações aqui para as nossas vidas. E o texto, ele é bem didático, porque ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, então, do versículo 1 até o versículo 15, o texto vai nos mostrar a prosperidade do rei Uzias. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 e 2. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Então esse texto vai introduzir para nós a história do rei Uzias.
é o mesmo rei lá que nós lemos em Isaías 6. Lembra? No ano da morte do rei Uzias, que o pastor Antônio leu ali no início, é esse rei aqui. O capítulo 26 de Crônicas vai narrar para nós a história desse rei. E ele começou a reinar com 16 anos de idade. O seu pai, Amazias, havia sido um bom rei. Mas no final de sua vida, ele começou a trilhar caminhos maus, e então o povo se rebelou e matou ele. E aí o mesmo povo foi lá e escolheu o seu filho. Chamou o seu filho para que reinasse sobre ele. Uzias era descendente de Davi, herdeiro do trono, e o povo então o colocou como rei. E tem um detalhe interessante, no versículo 2, diz que Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Aqui parece um detalhe assim meio aleatório, né? Mas Elate era uma cidade que havia sido tomada por Salomão. Lembre-se que a maior glória de Israel, do reino de Israel, havia sido no período de Salomão, e ele havia conquistado essa cidade chamada Elate. Só que depois Israel perdeu essa cidade. Então, quando o autor do livro de Crônicas diz que essa cidade foi retomada, ele está querendo dizer assim: olha só a glória que o reino de Uzias teve, ao ponto de ser comparado com a glória do reino de Salomão. É isso que ele está dizendo. Uzias havia conseguido grande glória para a nação de Israel novamente. E aí agora, o versículo 3 até o versículo 5, nos dá um motivo da prosperidade de Uzias. Porque olha só o que diz o texto. Versículo 3, Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus os fez prosperar. Então, qual é o motivo da glória do reinado de Uzias? Deus. Quem o fez prosperar, diz o texto? Deus. Deus o fez prosperar. E ele buscava conselhos de Zacarias, não é o profeta Zacarias, tá bom? Não confunda com o profeta Zacarias, que nós temos um livro na Bíblia dele. É outro, que nós não sabemos quem, mas que era sábio nas visões de Deus. E aí, o autor do livro de Crônicas, o cronista, começa a nos dizer em que áreas o reinado de Uzias tinha sido glorioso. E a primeira das áreas foi na área das guerras. Uzias venceu grandes batalhas. Olha o versículo 6. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que sua fama se espalhou até a entrada do Egito, fronteira sul. Então ele havia tido grandes vitórias na guerra. Povos pagavam tributos para ele. Ele havia construído em outros territórios. Essa é a primeira área. Mas há uma segunda área, na área financeira agora. Olha o versículo 9 e 10. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Safelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então, Uzias havia fortificado ainda mais a cidade de Jerusalém. Uma ideia de prosperidade, né? Havia construído torres em várias partes das muralhas da cidade e também no deserto, e tinha muito gado e lavradores e pessoas que trabalhavam com agricultura, que era a base daquela sociedade. Então é uma maneira do cronista dizer, ele estava prosperando financeiramente. E por fim,
ele agora vai dizer que Uzias, o seu reino, também havia prosperado militarmente. O exército de Uzias era extremamente poderoso. Olha como o cronista relata isso, versículo 11. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, ou seja, que nem existiam antes, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Então aqui ele está mostrando quão poderoso era esse homem na área militar, com mais de 300.000 homens prontos para a guerra, com a mais alta tecnologia militar daquele período. E mais uma vez, o autor de Crônicas quer nos lembrar, olha o finalzinho, ele foi maravilhosamente ajudado. Ele conseguiu tudo isso, final do versículo 15, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Por quem que ele foi maravilhosamente ajudado? Pelo Senhor. Ele já havia dito, o autor de Crônicas já havia dito antes. Olha que história bonita. Olha que história maravilhosa. Uzias era um homem piedoso, que buscava o Senhor, que amava a Deus, que ouvia conselhos de Zacarias, que fez a nação prosperar na guerra, na vida financeira, construiu um grande exército, tudo com a ajuda de Deus. Mas eis que chega uma palavrinha, que ou ela é maravilhosa, ou ela vai apresentar algo assim esplendorosamente maravilhoso, ou ela vai apresentar uma história terrível. Porque o início do versículo 16, diz, mas. Aí você já vê, né? Depois de toda essa história de glória, agora o autor do livro de Crônicas vai narrar a queda de Uzias. Nós vimos a prosperidade do versículo 1 ao 15, e agora a partir do versículo 16, nós veremos a queda desse rei. Olha só o que diz, vamos fazer a leitura do versículo 16 até o 20. Mas, depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Uzias, no auge do seu poder, foi dominado pelo orgulho. No auge da sua glória, o seu coração se exaltou, diz o texto.
E ele então achava que ele poderia tomar uma outra prerrogativa para ele. Ele achou que poderia entrar no templo e queimar incenso. Incenso era um óleo aromático que era queimado dentro do templo e tinha alguns fins. Um deles era que aquela fumaça criasse uma barreira simbólica entre Deus e o sacerdote, mostrando que o Senhor era santo. Um outro símbolo era que aquele incenso representava as orações que subiam a Deus. E também provavelmente para ajudar no cheiro, dos sacrifícios ali. Mas havia uma lei que determinava que somente sacerdotes poderiam queimar incenso. Só que Uzias já achou que ele também poderia. Sabe qual é, algo impressionante nessa história? Urias estava no templo do Senhor para adorar a Deus. Ali é que o seu orgulho se manifestou de maneira maior. No templo, para adorar a Deus. Ele achou que a sua grande glória e o seu grande poder poderia fazer com que ele assumisse prerrogativas e desobedecesse ao Senhor. Mas ele foi confrontado. E o sumo sacerdote, 81 sacerdotes foram lá e tentaram confrontá-lo. E aí ele ficou indignado. E então na sua testa saiu lepra. E a palavra lepra no Antigo Testamento é uma palavra que não se refere apenas à lepra no nosso sentido atual, a hanseníase, Se não me falha a memória. Mas é uma gama para várias doenças de pele. E é bem provável que a lepra que nós temos hoje fosse a menor delas. É uma palavra geral para várias doenças de pele. E quem tinha essas doenças de pele deveria se afastar do povo para não contaminar e também não podia entrar no templo. Porque essa doença simbolizava que aquela pessoa estava impura diante de Deus. E é por isso, então, que Uzias, ele é tirado do templo. E diz o texto que ele mesmo se apressa para sair. E aí, olha o que diz o versículo 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E, por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram: ele era leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Meu irmão, olha a consequência na vida de Uzias. Ele perdeu praticamente tudo. Ele perdeu seu reinado. Seu filho começou a reinar em seu lugar. Porque ele teve que viver afastado, excluído, longe de todas as pessoas. Tudo por causa que ele havia queimado incenso diante do Senhor? Sim e não. Sim, essa foi a transgressão. Mas não apenas por isso. Porque o que deu origem a essa transgressão? O orgulho. Não é isso que está escrito lá no versículo 16? Foi por orgulho que Uzias fez isso contra o Senhor e enfrentou consequências terríveis. E agora, nós vamos ver sinais ou manifestações do orgulho em Uzias. Se você está anotando, são alguns sinais. Para mostrar como ele se manifestou. Como o orgulho é silencioso e ele cresce por debaixo dos panos, nós precisamos de evidências para tentar lutar contra eles. E é isso que nós vamos tentar fazer agora, buscar evidências do orgulho na vida de Uzias. O primeiro deles é a falta de devoção sincera. Uzias deixou de se devotar sinceramente a Deus. Olha o versículo 5. Versículo 5 diz que enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou talvez na sua tradução, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja,
O versículo 5 está nos mostrando que houve 2 momentos na vida de Uzias. O momento em que ele buscou o Senhor, e um momento em que ele deixou de buscar o Senhor, não é? O texto está pressupondo então, que Uzias, quando caiu no orgulho, ele estava com falta de uma devoção sincera ao Senhor. Um indício do orgulho, meu irmão, é a falta de devoção. A falta de compromisso com o Senhor. A falta de buscar o Senhor. Se a nossa vida de devoção está fraca, se a sua vida de devoção está fraca, acenda um sinal de alerta, porque isso é evidência de um coração orgulhoso. Sim, porque se nós realmente entendêssemos as nossas fraquezas, nós estaríamos de joelho aos pés pedindo ajuda do Senhor, não é verdade? Se nós realmente entendêssemos o quanto de sabedoria nós precisamos, nós estaríamos valorizando esse livro muito mais. Mas não, nós nos achamos fortes. Essa é a verdade. Podemos dizer que nos sentimos fracos, mas na verdade nós achamos que somos fortes. E a nossa leitura das Escrituras, o nosso tempo de oração e o nosso compromisso e frequência na igreja mostram isso. Se realmente achamos que precisamos de Deus. Por isso a falta de devoção é um sinal de que um coração orgulhoso está aqui dentro. Um coração que acha que consegue sozinho, um coração que acha que sabe tudo. Como está a sua vida devocional, meu irmão? Como está? Mas veja que eu chamei essa parte de uma falta de devoção sincera. Porque às vezes nós podemos estar lendo a Bíblia, frequentando a igreja e orando, mas para aumentar o nosso orgulho. Uzias, a manifestação maior do orgulho de Uzias aconteceu aonde? Aonde que ele estava? No templo. Sentado aqui. Dentro da igreja. Fazendo coisas para adorar o Senhor. Eu posso pregar por orgulho. Eu posso servir por orgulho. Eu posso vir à igreja por orgulho. Eu posso ler a Bíblia por orgulho, para dizer para os outros que eu estou lendo. Para bater lá o pontinho. Para dizer assim, Senhor, está vendo, né? Deus, ó, está vendo? Eu estou sendo fiel ao Senhor. Por favor, seja fiel a mim. A gente não diz essas coisas. Mas muitas vezes agimos assim. Por orgulho. É o orgulho do fariseu, lembra? O orgulho por se achar correto aos olhos de Deus. Orgulho de ter feito tudo certinho. Orgulho de se achar superior aos outros porque nunca teve um pecado escandaloso na sua vida. Então eu sou melhor do que o outro. Orgulho de conhecer as doutrinas corretas enquanto os outros não conhecem. Sim, até mesmo estudar profundamente a teologia, que é algo maravilhoso, pode se tornar motivo de orgulho. Até mesmo obedecer a Deus pode se tornar motivo de orgulho. Uzias deixou de ter um coração devoto ao Senhor. Ele provavelmente ainda cumpria a lei, ou quase toda a lei, né? Ele ainda provavelmente frequentava o templo, fazia tudo o que era esperado dele, mas faltou uma coisa: devoção sincera. Porque ele só prosperou enquanto ele buscou o Senhor. Por isso a primeira evidência de um coração orgulhoso é um coração que deixa as coisas de Deus de lado, deixa a igreja de lado, deixa a palavra de lado, deixa a oração de lado, porque no fundo se acha muito forte e sábio. Mas há uma segunda evidência. O versículo 5, mais uma vez, diz que propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. O texto aqui está nos dizendo e dando a entender então, que Zacarias era um conselheiro de Uzias. Se você tem a Nova Versão Internacional, que é uma ótima versão também, ela já traduz isso para nós de uma melhor maneira. Ela diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Então Zacarias era como se fosse um conselheiro de Uzias.
Era um homem sábio, que aconselhava Uzias. Então, mais uma vez, o texto está fazendo uma divisão. Uzias de antigamente e Uzias dos dias finais do seu reinado, com orgulho. Uzias, antes da queda no orgulho, era um homem devoto e um homem que aceitava conselhos. Logo, Uzias, depois do tempo de orgulho, era alguém que não aceitava conselhos. Por isso, uma outra característica do orgulho, uma outra evidência do orgulho de Uzias e para nós, é um espírito independente. Essa é uma outra evidência do orgulho. A pessoa não busca conselhos, porque ela acha que ela não precisa. Ela consegue sozinha. Ela acha que a sua experiência de vida, que o seu tempo de igreja, que o seu conhecimento doutrinário, tudo isso já é o suficiente para ela, e ela não precisa de mais ninguém. Sinal de orgulho. Não pede conselho de casamento, não pede conselho para tomar decisões, ou pior, às vezes até pede conselho, mas pede conselho para quem você sabe que vai falar o que você quer ouvir. A gente, na época da adolescência, fazia muito isso, né? A gente queria tomar um conselho, a gente não falava com os nossos pais, a gente ia falar com os nossos amigos. Estou pensando em matar aula. Você não vai falar isso para o teu pai, né? Você sabe que ele vai responder. Aí você fala com o teu amigo. Hein, estou pensando em matar aula. Só que você não fala para o teu amigo crente. Você fala para o teu amigo que já matou aula. Aí ele vai dizer assim, é verdade, vamos junto, vamos junto. Não é assim que a gente faz? A gente tem essa tendência, irmãos. Um espírito independente demonstra um espírito orgulhoso. A prática que muitas igrejas evangélicas têm diante de tomar uma grande decisão, como namoro, casamento, mudança, trabalho, uma pessoa busca conselho com um dos pastores da igreja, ou com irmãos mais maduros na fé, é uma prática bíblica que serve para nos proteger do orgulho. E foi a falta desses conselhos, o texto nos mostra, que ajudou Uzias a cair no pecado do orgulho. Mas há um outro sinal da queda de Uzias no pecado do orgulho. Uma outra evidência do orgulho em Uzias e nas nossas vidas é não aceitar ser confrontado. Olha só o que diz o versículo 18. Os sacerdotes então entraram dentro do templo e eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. E o que aconteceu com Uzias, no versículo 19, diz que ele se indignou. Quem são vocês? Vocês estão falando com o rei. Vocês estão pensando que estão falando com quem? Ele se indignou, por quê? Porque o orgulho não aceita ser confrontado. Ele não aceita. A pessoa fica indignada, como assim? Olha a minha vida. Olha quanto tempo eu tenho de fé cristã. Como assim você vem falar comigo? Eu cheguei antes que você nessa igreja. Eu me batizei aqui, você não. Indignado. Eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou líder. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quem você pensa que é? É o coração que não consegue ser confrontado. E esse é um dos perigos do orgulho, meu irmão. Mais um, já falei um monte, né? Mas é mais um, porque o orgulho nos torna cegos. É por isso que eu estou dando várias evidências, porque para tentar ajudar a gente a discernir aonde o orgulho está no nosso coração, ele nos torna cegos. Uzias não aceitou ser confrontado porque ele estava cego. A pessoa dominada pelo orgulho parece um touro bravo. Ela é cega, você fala, ela não entende, você exorta, ela não reconhece. Ela fica cega, embrutecida. Meu irmão, a gente tem que se perguntar, como reagimos ao confronto?
Como reagimos quando alguém nos aponta um erro? Como reagimos quando ouvimos uma pregação que estamos errados? Como reagimos quando vemos na palavra que às vezes aquilo que a gente cria, ou uma prática da nossa vida está errada? Às vezes a rejeição ao confronto vem de várias maneiras. Às vezes vem com justificativas esfarrapadas. A gente inventa desculpas. O erro é sempre do outro. O erro é da igreja, o erro é dos meus colegas de trabalho, o erro é da TPM, o erro é disso, o erro é daquilo. E a gente vai inventando desculpas. Às vezes a gente vem levantando acusações contra o outro. Às vezes a gente faz assim, é confrontado, mas você também, né? Não é assim que às vezes a gente faz? Não estamos aceitando o confronto. Às vezes a gente fica irado, indignado. Como assim está falando isso comigo? Quem é você, rapaz? Às vezes, a rejeição ao confronto vem pela hipersensibilidade. A gente chora por tudo. E isso é uma manifestação de um coração orgulhoso. Por quê? Porque o nosso ego foi ferido e a gente acha que todo mundo tem que nos tratar como um príncipe, como uma princesa. E já que não fomos tratados assim, a gente fica hipersensível. Às vezes vem pela quebra do relacionamento. A pessoa me exortou, eu não quero mais falar com ela. Eu não quero mais vê-la. Dentro da igreja é difícil cortar o relacionamento. Então a gente faz o quê? A gente para de chamar ela. A gente tenta não abraçar ela no final. Eu nunca escutei disso, espero que nunca aconteça, tá? Não estou dando indireta em ninguém. Tá bom, irmãos? Estou só dando exemplos aqui. A pessoa quebra o relacionamento. E vai dizer, às vezes a gente tem medo de exortar uma pessoa porque a gente teme que isso aconteça, não é verdade? Vai que essa pessoa nunca mais olha para mim. São várias maneiras. O confronto não é algo gostoso. Claro que não, é alguém colocando o dedo na nossa ferida. Quem é que gosta de ouvir que está errado? Mas é justamente quando ouvimos que estamos errados é que a gente vai demonstrar se o nosso coração está orgulhoso ou não. Uzias demonstrou que havia orgulho quando ele não aceitou o confronto. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pensou mais em quem nesse sermão? Em você ou nos outros? Adolescente, você pensou em quem? Em você ou no seu pai ou na sua mãe? Marido ou esposa, você pensou em quem? Mais em você ou mais no seu cônjuge? Ou talvez em outras pessoas aqui. Se durante esse sermão você praticamente não pensou em você, considere que talvez você é uma pessoa orgulhosa. Mas há um último sinal aqui. Uma última manifestação que nós podemos ver do orgulho no coração de Uzias. O orgulho, ele nos faz quebrar os mandamentos de Deus. O orgulho, ele nos faz quebrar os mandamentos de Deus. O orgulho nos faz não nos devotar ao Senhor, não buscar conselhos, ou seja, ter um espírito independente, não aceitar confronto, e por fim, ele nos faz quebrar mandamentos do Senhor. Diz o versículo 16 assim: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E ele cometeu uma transgressão, outra vez na sua tradução, transgressões contra o Senhor, seu Deus. Sabe qual é a ideia no original hebraico? Uzias ficou orgulhoso e ele agiu de maneira infiel. Essa é a ideia do texto. Ele foi infiel, ou seja, veio o orgulho, depois a infidelidade. Por isso que a gente está dizendo. O orgulho é o solo onde os outros pecados nascem. Todos os outros pecados têm raízes no orgulho. Todos os outros. Ele foi dominado pelo orgulho. Ele tirou Deus do centro e colocou a sua vontade. Como às vezes nós fazemos. Não importa se Deus diz que aquele relacionamento é pecaminoso. Eu quero, eu vou. Não importa se Deus diz que confrontar o outro é preciso. Eu sei o que é melhor. E eu acho que é melhor não confrontar. Não importa se Deus diz que uma igreja tem que ser desse jeito. Mas nós sempre fizemos assim. E sempre deu certo.
Não importa se a Bíblia diz que o casamento tem que ser desse jeito. Não, mas o nosso jeito dá certo, não importa. E o orgulho vai fazendo isso. Não importa se acessar esses vídeos seja pecaminoso. Eu quero satisfazer as minhas vontades e eu vou. Vê como tudo nasce do orgulho. Tudo nasce do orgulho, em tirarmos Deus da jogada e colocarmos as nossas vontades, as nossas ideias. O orgulho nos leva, então, a desobedecer a Deus, porque ele nos faz achar que somos mais sábios do que Deus, ou que estamos acima da lei de Deus. Então, esses foram os 4 indícios do orgulho na vida de Uzias. A falta de devoção sincera, a falta de buscar conselhos, ou seja, um espírito independente, não aceitar ser confrontado e quebrar os mandamentos de Deus. E agora eu gostaria de encerrar com algumas aplicações aqui para mim e para a sua vida, meu irmão. Primeira aplicação: não ache que você está imune à queda. Esse é o primeiro passo para a queda. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que essa queda não vai acontecer conosco. Nos achamos melhores ou mais especiais do que os outros. Eu lembro de uma crise que eu tinha no final do meu treinamento para o ministério pastoral. Estava aqui na igreja já há alguns anos como seminarista, então, o pastor daquela época, o pastor Flávio, me chamou e ele falou assim: olha, eu quero ordenar você esse ano ao ministério pastoral. E eu fiquei muito feliz. Só que daí veio o balde de água fria. Ele falou: mas é você que vai dar a resposta final se você quer isso ou não. Meus joelhos tremeram. Seria muito mais fácil ele dizer: ó, já vai ser na data tal, 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 tal. Beleza. Mas quando ele falou isso, eu entrei numa crise. Eu entrei numa crise porque nos últimos meses, antes daquela conversa, eu havia visto várias notícias de pastores que haviam caído em graves pecados que o desabonavam ao ministério. Todo pastor é pecador, a gente peca. Mas existem alguns pecados específicos que desabonam uma pessoa ao ministério pastoral. E por causa das redes sociais, a gente escuta muitos casos desses. Eu havia visto vários daqueles casos, e eu entrei numa crise, e eu comecei a pedir para Deus: Senhor, eu não quero ser um pastor para chegar na metade, ou no final, ou no início do meu ministério, e cair em um pecado escandaloso para trazer vergonha sobre a sua igreja. Por favor, me dá segurança de que eu nunca vou fazer isso, e eu queria que Deus me desse essa segurança. Mas é óbvio que Deus não me deu. Porque se Deus me desse essa segurança, Ele me faria o mais orgulhoso dos homens. Eu me acharia o mais especial. Eu apontaria o dedo para os outros. Eu deixaria de vigiar, como tenho que fazer. Tudo isso. Graças a Deus que Deus responde não a muitas das nossas orações, não é? Parece até que seria algo bom o Senhor me dar imunidade a alguns pecados, mas isso me faria achar que eu sou mais especial que os outros e pensar que eu estava imune à queda. Não ache que você está imune à queda nenhuma, meu irmão. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado, para que não seja também tentado. Nomeie aí os pecados que você acha mais escandalosos dentro da igreja. Nomeie aí, na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa: você não pode dizer que você não vai cair nesse pecado nunca. É isso que o apóstolo Paulo nos diz. Porque a partir do momento que você achar que você é imune à queda, a sua guarda baixa, e aí vem um direto justamente na sua cara. É isso. Vai vir. É o primeiro passo para a queda. Não se ache imune à queda.
Não importa quantos anos de crente você tenha, não importa quantas igrejas eu tenha plantado, não importa quais cargos eu ou você temos na igreja, não importa se você foi fiel por 45 anos ao Senhor, ou se você chegou na terceira idade, fiel, não abaixe a guarda, o diabo não tira férias, o pecado não tem dia de folga. Uzias já era provavelmente um homem idoso, ele havia sido fiel ao Senhor por anos, havia trazido glória ao povo do Senhor, mas o orgulho fez ele jogar tudo isso no lixo. Meu irmão, nós não podemos nos achar imunes à queda. Segunda aplicação para nós, reconheça o orgulho no seu coração. Não se engane, o orgulho não vai vir com uma placa dizendo, orgulho, estou aqui. Não vai. Ele vai estar bem escondido. Nós já vimos vários indícios do orgulho aqui durante esse sermão, espírito independente, dificuldade em ser confrontado, falta de devoção, quando nós olhamos com menosprezo para os outros. Mas existem outras maneiras que o orgulho aparece para nós. Só que ele muda de nome. E aí se torna mais aceitável. Às vezes o orgulho vai estar vestido com a capa do perfeccionismo. Sabe o que é? É que eu sou perfeccionista. Tem aquele clichê, né? Qual que é a sua, fala aí, né, uma coisa boa sua, eu sou perfeccionista. O que é o perfeccionismo, senão aquela pessoa que quer tudo do jeito dela? E ela está tão preocupada com o que os outros vão dizer que ela não quer nada fora do lugar. Perfeccionismo é mais uma manifestação do orgulho. Às vezes, o orgulho, ele vem com a capa da ambição. Não, é que eu sou ambicioso, eu quero voar alto. Foguete não dá ré. Agora dá, né? Agora dá. Foguete dá ré agora. Às vezes, o orgulho vem vestido da capa da dificuldade de dizer não. Nossa, mas já fui confrontado com isso, hein? A gente se acha tão indispensável, a gente se acha tão necessário que a gente não diz não. A gente quer estar em todas. O que é isso? Orgulho. Às vezes com a capa de sermos as melhores versões de nós mesmos. Academia, dieta, crossfit, beach tênis, esporte. A gente pode estar fazendo tudo isso por motivos muito bons, ou por motivos orgulhosos. A gente quer ter o tanquinho mais bonito. A gente quer ganhar muitos likes. Veja, eu não estou dizendo que quem possa quer fazer isso, tá? É você que vai me dizer, não eu. Às vezes a gente quer se mostrar. Não, estou sendo a melhor versão de mim mesmo. Mas às vezes é para o outro, não é para a glória de Deus. Às vezes o orgulho vem vestido de vaidade. Não, eu estou apenas cuidando de mim. Eu estou apenas assim, cuidando da minha saúde. Mentira! Às vezes a gente quer chamar mais a atenção por onde a gente passa. Não é para agradar o marido, ou para agradar a esposa, ou para agradar a Deus, caso eu não tenha um cônjuge. É para que os outros olhem para mim e digam, nossa, que bonitão. Nossa, que bonitona. Está bem conservado, né? Orgulho. Às vezes o orgulho vem vestido com a capa da competitividade. Não, é que eu sou muito competitivo, é isso. Quem já jogou imagem e ação comigo sabe que eu sou competitivo, né? Por isso que eu não jogo mais, eu não jogo. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, na hora do jogo eu quero ganhar, então eu já não jogo. Por isso que a minha esposa não deixa eu comprar um videogame lá para casa. Eu mando em tudo lá em casa, mesmo na hora de comprar o videogame, isso aí não tem jeito. Por isso que eu fico indo na casa de irmãos que tem videogame. Se você tiver um, você me chama, tá bom? Às vezes vem com a capa de sabe tudo. Sabe aquela pessoa que sabe de tudo? Você fala de política, a pessoa sabe. De economia, a pessoa sabe. De teologia, a pessoa sabe. De geografia, a pessoa sabe. De física quântica, a pessoa sabe. Você fala, meu Deus, rapaz, você devia ganhar o Nobel.
Nunca escuta o outro. Ele sabe tudo, ela sabe tudo. Às vezes vem com a capa do orgulho bom. Como assim, pastor, orgulho bom? Na nossa língua portuguesa, na língua inglesa também, a gente tem o costume de dizer assim, eu tenho orgulho. Filho, eu estou muito orgulhoso de você. Olha, eu tenho orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser de Foz do Iguaçu. E o que a gente está querendo dizer com isso? Que nós estamos muito felizes por aquela pessoa ou pela nossa cidade. Isso não tem nenhum problema, nenhum mesmo. Mas, às vezes, quando nós dizemos assim, olha que orgulho do meu filho, na verdade nós estamos dizendo assim, olha que orgulho de mim, porque eu criei ele, porque eu fiz isso, eu que proporcionei. É assim, às vezes ele vem travestido desse orgulho, entre aspas, bom. Tá bom, né? Chega, né? Vários. São muitas maneiras que o pecado do orgulho pode se manifestar na nossa vida. São diversos caminhos que ele pode usar, e por isso ele é tão perigoso, meu irmão. Por isso. Como um pastor já disse, só existem 2 tipos de pessoas: as que não reconhecem o seu orgulho e as que reconhecem. Por isso eu te pergunto, o quanto e onde esse pecado tende a aparecer em seu coração? Essa é a pergunta a ser feita. Não é se você é orgulhoso ou não. A pergunta é, aonde e quando o orgulho mais aparece no seu coração? E a outra pergunta, e mais importante, é, eu e você estamos lutando contra ele? Eu e você estamos enfrentando, talvez seja na sua escola, que o orgulho mais se manifesta. E às vezes até nós pais incentivamos o orgulho dos nossos filhos. Talvez seja na universidade, na família, no trabalho, no casamento, na igreja. Talvez quando você é confrontado, talvez na sua vaidade, eu não sei. Mas essa é a grande pergunta, você está lutando contra o seu orgulho? E essa é a última aplicação. Luta contra ele, meu irmão, minha irmã, luta, porque se não matarmos o orgulho, ele nos matará. Se não pisarmos sobre o orgulho, ele vai nos deixar marcado pelos restos da nossa vida. Uzias, até depois de morto, diz o final do versículo 23, ele ficou conhecido, ele era leproso. Aquilo sempre ficou marcado na vida desse rei. Por isso, alguns passos para a gente lutar contra o orgulho. Primeiro, confesse seus pecados diante do Senhor. Tenha momentos de confissão. Quando a gente teve um momento de confissão aqui antes da ceia, você conseguiu nomear pecados diante do Senhor? Eu tenho certeza que você pecou hoje, porque eu pequei hoje, porque a Bíblia diz que a gente peca. Você conseguiu nomeá-los? Ore constantemente, ore todo dia, baseado no Pai Nosso. Jesus deixou uma oração modelo. E tem uma parte, perdoa as nossas dívidas, e quando chegar nela, você vai dizendo, Senhor, me perdoa isso, me perdoa aquilo outro. Olha para os 10 mandamentos, olha para o Sermão do Monte, e confessa. Confessa os pensamentos errados, os sentimentos errados, os pecados de ação, de comissão, o menor deles. Confessa. Diariamente, isso vai te ajudar a manter o coração humilde. Segundo, converse sobre suas fraquezas com outros irmãos. Converse. Qual foi a última vez que você confessou uma fraqueza para alguém? Que você conversou com alguém sobre alguma dificuldade que você estava passando? Que você falou, olha, eu estou com dificuldade, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja, eu não sinto mais vontade de ler a Bíblia, eu estou enfrentando dificuldade no meu casamento, eu estou enfrentando dificuldade e tentações na minha vida pessoal. Qual foi a última vez? É um princípio, uma orientação do Senhor, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e isso é libertador, sabe por quê? Porque as máscaras caem. A gente não precisa mais ficar fingindo, pessoas nos conhecem. Uma outra maneira, meu irmão, ore para que Deus sempre te livre. Ora todo dia. Antes de você sair da sua casa, você ora assim, Senhor, livra-me de mim mesmo nesse dia.
Senhor, livra-me de fazer a minha vontade. Senhor, livra-me de fazer o que eu quero. Senhor, me livra. Porque se o Senhor não me livrar, eu vou ser orgulhoso e eu vou cair em pecado, me livra. Eu vou envergonhar o teu nome, eu vou envergonhar a tua igreja, eu vou envergonhar a minha família, me livra. Tem uma música do pastor Estênio Marços que eu amo. Essa música é uma oração e no refrão ela diz assim: Senhor, segura a minha mão, me ajuda na direção, não permitas que eu me perca loucamente em meus caminhos. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos, Senhor. Envia a tua luz nas minhas trevas, desvia os meus olhos da cobiça. Não deixes que eu me desvie do caminho dos teus mandamentos. Tem várias orações desse tipo no Salmo 119. Faça isso, meu irmão. E por último, a melhor e mais poderosa maneira de matar o orgulho: olha para a cruz do Senhor Jesus. A cruz nos mostra o quão terrível nós somos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nosso pecado é tão profundo que Deus teve que enviar o seu próprio Filho, o Cordeiro imaculado e sem pecado, para pagar pelas nossas falhas. A cruz nos mostra que não tem nada a ver conosco. Nada a ver. Não fui eu que fui atrás do Senhor, não fui eu que escolhi o Senhor, não fui eu que pedi para o Senhor vir, foi o Senhor que tomou a iniciativa, foi o Senhor que veio, foi o Senhor que enviou o seu Filho. A cruz nos mostra o quanto Deus odeia o pecado, e é por isso que quando nós olhamos para a cruz, por isso que a cada mês, quando nós olhamos para essa mesa, nós temos que nos ver sujos e imundos diante de um Deus santo. Mas também a cruz nos mostra o quão amado nós somos. Sim, e amados sem motivo nenhum, amados com amor eterno, gratuito, imutável, amados com amor que não muda, amados com amor que não está baseado nos nossos méritos, que não está baseado naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem que fazer. Ao olharmos para a cruz de Jesus, nós vemos que o nosso valor não está em quanto ganhamos, nem em quantos seguidores nós temos, nem em quanto dinheiro tem na nossa conta no banco, nem se somos bem-sucedidos na escola, na universidade, no trabalho ou no casamento. O nosso valor está em pertencermos ao Senhor e sermos filhos dele. E quando a gente entende isso, o orgulho vai embora. Só Ele pode perdoar o nosso orgulho. Só Ele. Talvez a sua vida você está se sentindo com um fardo pesado sobre os seus ombros. Você anda cansado. Você anda triste. Você anda ansioso. Talvez considere que isso seja por orgulho. Talvez você quer que os outros olhem para você, ou talvez você acha que o seu valor está naquilo que você tem, ou que você faz, ou que você deixou de fazer, mas olha para a cruz de Jesus, porque quando você vai para a cruz de Jesus, os fardos caem, o seu valor não está em nada disso, o seu valor está em ser um filho e uma filha de Deus. E quando a gente entende isso, aí não precisa de competitividade, aí eu não preciso me mostrar para os outros, eu não preciso. Eu sei que eu sou profundamente amado pelo meu Senhor. Eu sei que o meu valor está no meu Senhor. Só Ele pode perdoar o nosso orgulho, meu irmão. Só Ele. Só nele podemos encontrar força e graça para lutarmos. Só Ele pode nos sondar e trazer convicção sobre o nosso pecado. Então olhe para Ele e encontre descanso. Termino com uma frase de Isaías 66, versículo 1 e 2, você não precisa abrir. Mas eu quero pedir para que você ouça isso em espírito de meditação. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir.
Deus está dizendo: quem vocês pensam que são? Eu sou o Criador de tudo, vocês acham que podem me dar alguma coisa? E aí Deus diz assim: mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. É para esses que o Senhor olha, não é para o altivo, mas é para o quebrantado e humilde de espírito, que treme diante da palavra do Senhor. Então, meu irmão, trema diante dessa palavra, não se justifique, peça perdão ao Senhor, corra para o Senhor, e viva uma vida para a glória dEle. Deixe o descanso de lado, deixe o orgulho de lado, e encontre o descanso de saber que o seu valor está nas mãos do Senhor.